A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Deus tem colocado no meu coração, E nós temos que pregar a palavra. E hoje eu venho compartilhar uma palavra com os amados irmãos, as amadas irmãs, que se encontra no livro de Ezequiel. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 9. Ezequiel 33, do versículo 1 até o 9, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Se o sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vier, que vê a espedar, e não tocar a trombeta e não for avisado, o povo, se a espada vier a bater uma vida, e dentre eles se foi abatido na sua iniquidade, mas se o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás. Se tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Até aí. O título é O Dever do Atalaia. O dever do atalaia. Então, Deus nos chama para ser atalaia. Deus, ele tem chamado muitos homens. Deus, ele tem chamado muitas mulheres
para ser atalaias, para serem boca de Deus. Qual é o dever do atalaia? Qual é o dever do atalaia? Avisar. Avisar do perigo de perder a salvação. Então nós somos atalaia de Jesus Cristo. Nós somos atalaia de Deus. Então, qual é o dever do atalaia? O dever do atalaia é avisar aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na iniquidade, aqueles que estão numa vida errada, aqueles que estão se voltando para coisas imundas, mundanas. Então esse é o dever do verdadeiro atalaia, avisar. Nós temos que avisar a nossa família, nossos irmãos, nossos pais, nossos vizinhos, as pessoas lá fora, do perigo deles perder a salvação. Então o dever do atalaia é avisar, é ser boca de Deus. Aqui no versículo 9, diz assim: mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Ou seja, se a gente falar para as pessoas, irmão, é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, o que essa palavra está dizendo, ó. Em Ezequiel 33:9. Você tem um irmão, um parente, um amigo seu, ou um pai, ou uma mãe, seja lá o que for. E você está vendo essa pessoa no pecado, você está vendo essa pessoa na contramão do pecado, nos vícios, nas drogas, nas prostituição, na idolatria. Então, se a gente tá vendo aquela pessoa no pecado, se a gente está vendo aquela pessoa, seja lá quem for, se ela estiver no pecado, se a gente não avisar, se a gente não pregar o evangelho, se a gente não pregar o evangelho para aquela pessoa, a gente falar: fulano, sai desse caminho, muda de vida. Muda de vida. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Abandona essa prática, abandona esse pecado. Muda de vida. Porque se você morrer no pecado, se você morrer na iniquidade, se você morrer fazendo o que desagrada a Deus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Então, se a gente não falar, se a gente não avisar, se a gente não for boca de Deus na vida das pessoas, então o sangue, se essa pessoa morrer no pecado, se essa pessoa morrer na iniquidade, e se ela for para o inferno, ou ela ou ele for para o inferno, então o sangue dessa pessoa cairá na nossa cabeça. E Deus vai requerer o sangue dessa pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ser boca de Deus. Nós temos que ser atalaias de Jesus. Nós temos que avisar o perigo das pessoas perderem a salvação, das pessoas morrer e não entrar no paraíso, das pessoas morrer e não entrar no céu. Temos que ser atalaia. Temos que ser boca de Deus para as pessoas. Porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Inferno é um lugar onde Deus derrama a ira dele. Deus derrama a ira dele no inferno. E a Bíblia vai falar em Marcos capítulo 9,
Marcos capítulo 9, versículo 44. Lá o fogo não se apaga. O fogo não se apaga, o bicho nunca morre. A Bíblia vai falar também que o inferno é um lugar de ranger de dentes. O sofrimento é tanto no inferno. O sofrimento é tanto no inferno que as pessoas rangem os dentes de tanta dor, de tanto sofrimento. A Bíblia vai falar também que o inferno é um lugar de trevas, é um lugar de escuridão. É um lugar de sofrimento eterno. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. E eu quero deixar um alerta para quem está escutando esse vídeo, para quem está ouvindo essa mensagem. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Peça para Deus perdoar os seus pecados. Peça para Deus escrever o seu nome no livro da vida rapidamente, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque o inferno não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Então o dever do atalaia é avisar, é ser boca de Deus, é falar o evangelho, é falar a palavra para aqueles que estão no pecado. Então nós temos esse dever. Continuando aqui em Ezequiel, eu vou ler Ezequiel no versículo 11. No versículo 11 do livro de Ezequiel, diz assim: diz ele então, certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Então, Deus como Criador, Ele não tem prazer na morte de seja lá quem for. Pode ser ímpio, pode ser pessoas servas do Senhor, pessoas que não são servas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Deus não tem prazer na desgraça do ímpio. Mas Deus quer que o ímpio deixe seu mau caminho. Deus quer que o ímpio deixe o pecado. Deus quer que o ímpio deixe a vida errada. Se converta ao Senhor. Se converta a Deus. A palavra do Senhor vai dizer também que Deus, ele é longâmino em misericórdia. Deus é longâmino em misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas Ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho. Deus quer que o ímpio, aqueles que não estão agradando a Deus, se converta, aceitem o Senhor. Vivam uma vida reta diante de Deus. Vivam uma vida que agrada a Deus. Para Deus salvar. Para Deus libertar e salvar do fogo eterno. Então, Deus nos chamou para ser verdadeiros atalaias. Gostaria de ler outra palavra em Ezequiel, no capítulo 18. Ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 18. No versículo Ezequiel 18. Guilherme, vem pegar o travesseiro do chão, vem. Pega. Mano, vai soltar essa merda. Vou deixar esse linha de travesseiro
Ezequiel capítulo 18, versículo 20, vai falar o seguinte. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. O pai não levará a iniquidade do filho. E a justiça do justo ficará sobre ele. A perversidade do perverso cairá sobre este. Então, meu irmão, essa palavra está dizendo o seguinte. Aquele que permanece no pecado, aquele que permanece praticando o pecado, na prostituição, nos vícios, na idolatria, na cachaça, no vandalismo, na falsidade, na mentira, tudo que Deus se agrada, tudo que Deus não aprova. Então as pessoas que vivem na prática e não se arrependem, o que é que a palavra está dizendo? Aquele que pecar morrerá. Morrerá. Então se a gente permanece no pecado, se a gente continua pecando, a gente vai morrer. Vai morrer espiritualmente. E se a gente morrer no pecado, a gente vai perder a salvação. Se a gente morrer no pecado, se por acaso a morte me surpreender, se eu estiver no pecado, se eu estiver fazendo coisa errada, se os irmãos estiverem fazendo coisa errada, se os irmãos estiverem na prática do pecado, talvez não dê tempo de vocês se arrepender. Talvez não dê tempo de eu me arrepender. Se eu estiver na prática do pecado, se nós estiver na prática do pecado, a morte pode nos surpreender a qualquer hora. E se a gente morrer no pecado, o nosso destino é uma palavra dura. Eu sei que é uma palavra dura, mas o nosso destino vai ser o inferno. Se a gente morrer no pecado, o nosso destino vai ser o inferno. A palavra é dura, mas é uma palavra de despertamento. É uma palavra para despertar muitos que estão dormindo no sono espiritual. Para despertar, refletir, pensar. Como eu tenho me vivido diante de Deus. O que eu tenho feito. O que eu tenho praticado diante de Deus. Será que as minhas obras são obras de justiça? Será que o que eu tenho feito na terra está agradando a Deus? Como eu posso escapar do inferno? Como eu posso escapar da condenação? Como eu posso escapar de ir para esse lugar tão terrível que é o inferno? Como eu escapo? Como a gente faz para escapar do inferno? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Pedindo para Deus escrever o nosso nome no livro da vida. Abandonando tudo que é sujeira, tudo que é pecado, tudo que é vaidade. Abandonando tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para a gente não ir para aquele lugar terrível, para aquele lugar horrível de sofrimento, temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Temos que servir a Jesus. Temos que se arrepender dos nossos pecados. Temos que nos voltar para o Senhor. Temos que pedir para Deus escrever o nosso nome no livro da vida. Temos que pedir para Deus apagar as nossas iniquidades. Então, meus irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito séria. É muito séria, irmãos, minhas irmãs, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Né? Então, vamos invocar o nome do Senhor enquanto há tempo. Vamos ser crentes verdadeiros.
Vamos ser crentes verdadeiros. Não crentes contendeiros, que fica contendendo, falando mal do outro, falando mal dos irmãos, julgando os irmãos, julgando seu irmão, querendo ser melhor. Não. Vamos ser crentes verdadeiros. Vamos ser crentes verdadeiros. Em nome de Jesus. Sempre lendo a Bíblia, sempre orando, sempre pedindo a Deus para perdoar os pecados, sempre tendo comunhão com o Senhor, sempre tendo comunhão com Deus. Desta maneira, a gente vai conseguir a salvação, a gente vai conseguir entrar no paraíso. A gente vai conseguir entrar no céu. Porque o céu é um lugar muito maravilhoso. O céu, lá no paraíso, é uma beleza fora do comum. É uma beleza extraordinária. Lá no céu, lá no paraíso, as pessoas tudo de branco, louvando a Deus, cantando, louvores. Aquele rio, aquela coisa mais linda, aquele rio azul. As pessoas se banham naquele rio, se banham no rio. Você já pensou, você caminhando naquele jardim que não tem fim, não tem começo, cheio de flores, cheio de flores. Aquele cheiro mais maravilhoso que tem que está lá no paraíso, está lá no céu. As pessoas de branco orando, cantando a Deus, louvando a Deus. Muita coisa linda tem no céu, muita riqueza tem no céu. Muita coisa maravilhosa tem no céu. Mas só está esperando por aqueles que são fiel. Essas coisas só estão esperando para aqueles que são fiel. Que querem abandonar o pecado, que querem servir a Jesus, que querem agradar a Deus. Então, meus irmãos, não vale a pena a gente viver na prática do que é errado. Não vale a pena a gente viver na prática do pecado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, da vida das irmãs que vão estar vendo esse vídeo, que vão estar vendo essa mensagem. E vamos orar, vamos ler palavra, vamos ler a Bíblia, vamos ter comunhão com Deus. Vamos sair aí por aí pela fora pregando a palavra, igual eu li na palavra. Nós somos atalaias de Jesus Cristo. Nós somos os verdadeiros atalaias. E o atalaia, ele avisa do perigo. O atalaia, ele avisa o perigo da gente perder nossa salvação. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.